Olá, meu nome é André Viegas, eu sou mestre pelo PG Letras da UFMA. Ah, eu fiz mestrado pela linha 3. Minha orientadora foi a professora Emilie Odier. E minha pesquisa, que, que é o que eu vim falar aqui através desse vídeo, tratou da tradução de um romance de uma autora francesa chamada Marine Diaye, ah, que foi publicado no Brasil em 2013 e traduzido por um tradutor brasileiro chamado Paulo Neves. Essa autora, Marine Diaye, ah, é uma autora que contemporânea, ela está viva até hoje, ela continua a escrever. Ela tem 4 livros publicados no Brasil. Três deles foram traduzidos pelo Paulo Neves. Ahm, e o livro que eu trabalhei durante o meu mestrado foi o romance Três Mulheres Fortes. Ahm, a minha pesquisa tratava de investigar quais foram as estratégias tradutórias do tradutor brasileiro na hora de escrever, de criar, realizar a tradução do romance original, cujo título é Trois Femmes Puissantes. É, e aí eu parti na minha pesquisa de primeiro tratar um pouco de quem é a autora, qual que é o tipo de literatura que ela costuma fazer, como que ela surgiu, e para tratar um pouco disso de forma resumida, ela se lançou enquanto escritora ainda bastante jovem. Ela publicou o primeiro livro com 17 anos de idade, um livro chamado Canto au riche avenir, e logo nesse lançamento desse primeiro livro ela foi muito bem recebida pela crítica, muito bem avaliada enquanto escritora. E a partir desse ponto, então, ela passou a produzir de forma constante e passou até a escrever textos para outros tipos de mídias, como teatro, cinema. Ah, e esse romance em particular que eu decidi ah, apresentar ou estudar, ele tem um relevo especial dentro da história da carreira dela, porque no ano em que ele foi publicado, né, 2009, ele recebeu um prêmio importante chamado Prêmio Goncourt, que é o maior prêmio literário da França, né? E nesse mesmo ano também foi um livro de grande sucesso comercial. Ele vendeu mais de 900 mil cópias, né? Então, ah, é um livro que teve um sucesso tanto da crítica quanto o sucesso de vendas, né? E o livro em si trata das histórias de 3 mulheres ah, que através através da narrativa mostram diferentes formas de resistência, de força, como o próprio título já indica, né? O que é interessante em relação aos aspectos literários desse livro é que ele é constituído de uma prosa ah, bastante autêntica, bastante peculiar, no sentido de que assim que a gente lê o estilo da escrita da Marine Diaye, a gente reconhece imediatamente que se trata dela, né? Existem algumas características ah, em relação ao tipo de narrativa que ela costuma escrever e ao próprio estilo, né? A forma como ela escreve, que são muito marcantes, né? Ah, as coisas em relação à temática, né, das obras de Marindiá, ela costuma tratar de personagens que sempre se sentem alienadas, deslocadas, que não se sentem pertencentes, seja a cultura na qual onde elas se encontram, seja a própria família, né? Essa é uma temática bastante recorrente. É, e que é perpassada também de narrativas que tratam então de crises identitárias, de pessoas que tentam explorar seu passado, que tentam compreender
quem elas são, que tentam se dar conta de que espaço elas ocupam dentro da sua família, dentro de sua sociedade, mas frequentemente dentro desse tipo de narrativa surgem diversos obstáculos que as impedem de, de chegar a uma conclusão. É sempre uma busca em que o resultado é fugidio, em que as protagonistas dificilmente obtêm uma resposta concreta. Dito isso, em relação à questão da escrita em si, da Marine Dier e o estilo dela, é uma das características mais marcantes, em particular no livro Três Mulheres Fortes, é aquilo que a gente chama de barroquismo. Né? O barroco é uma forma de arte que é marcada pelo excesso ornamental, né? Pela riqueza de detalhes, e na escrita ela é marcada por um certo nível de rebuscamento, de alongamento das frases, períodos, uh, e por uma tessitura sintática bastante complexa, né? E a gente percebe isso muito claramente na obra de Marin Diaye. A gente tem períodos muito longos ao longo do romance, não só períodos longos, né, mas a gente tem uma presença marcante de períodos com essa característica, onde a gente encontra, é, analisando as funções gramaticais dentro desses períodos, a gente tem períodos complexos, digamos assim, onde a gente tem muitas orações coordenadas e subordinadas, né, que vão se concatenando através de vocativos, através de apostos, que se interconectam, produzindo uma frase bastante complexa que se alonga ao longo da página em si, né? E que ao mesmo tempo prende o leitor numa espécie de labirinto, porque é um texto bastante complexo, né? Ah, e para entender um pouco, para ter uma leitura, uma análise dessas complexidades, dessas características, desse barroquismo, eu tomei emprestado as teorias de, do pensador da tradução Antoine Berman, que foi um pensador francês, que em um livro em particular, na obra A Tradução e o Albergue do Longínquo, ele defende que a tradução deve valorizar aquilo que há de estranho na obra original, aquilo que há de estranho no sentido enquanto algo que é característico, que é próprio, que é diferente da língua para a qual se traduz. E ao mesmo tempo que é resultado, que é marca do escritor, da escritora, em termos do seu estilo, em termos da construção linguística própria da obra, né? Um outro pensador que foi também muito importante dentro dessa pesquisa foi um outro pensador francês chamado Paul Ricoeur, que trata sobre a forma como a narrativa nos permite criar, é, que nos permite compreender o tempo em si. Né? Ele defende que a nossa capacidade de narrar eventos é aquilo que nos faz ter uma compreensão sobre o tempo, sobre sucessividade, sobre causas e consequências dentro de uma narrativa. Né? E num romance, isso reflete a forma pela qual a intriga, aquilo que ele chama de intriga, que é justamente a sucessão de eventos que compõem o romance, como ela é, tem, ela não é simplesmente
algo gratuito. Ela é uma armação, ela é uma construção que reflete a maneira pela qual o escritor ou escritora buscou retratar aquela história. É, e na minha pesquisa, o que eu encontrei em relação, fazendo esse paralelo entre as características do romance original da Marine Diaye, analisando através do viés principalmente desses dois pensadores, Paul Ricoeur e Antoine Berman, fazendo uma comparação entre o texto original e a tradução do Paulo Neves, a conclusão a qual eu cheguei foi de que a tradução do Paulo Neves, muitas vezes, muito mais frequentemente que não, ela retrata esses componentes linguísticos que são elementos essenciais da escrita de Mahin Diaye. Sobretudo a questão do barroquismo me pareceu de uma forma muito clara, muito evidente, transparecer na tradução de Paulo Neves, porque a gente pode perceber, fazendo análises gramaticais das orações que nós vamos ter em parágrafos equivalentes do original e do livro traduzido, nós vamos ter construções sintáticas quase que simétricas. Né? Dado o fato de que a escrita de Mahin Diaye é uma escrita complexa, altamente racional, de um nível de elaboração bastante proposital e significativo, a gente observa isso de uma forma muito pungente também na tradução de Paulo Neves. Houve muitos momentos, inclusive, em que eu encontrei os mesmos tipos de construção, os mesmos tipos de orações dentro de um mesmo período, a pontuação às vezes muito similar, né? Figuras de linguagem também bastante similares. O que então me levou a concluir que pelo uso, pela retratação dessas figuras que compõem o estilo de Mahin Diaye dentro desse romance em particular, na sua tradução para o português, Paulo Neves mostrou vários indícios de que a prosa traduzida de Três Mulheres Fortes tem muitos elementos dos componentes estranhos da prosa de Mahin Diaye, uh, que, que defendem a questão da literalidade apresentada por Antoine Berman, e ao mesmo tempo a questão da intriga, o aspecto da intriga também foi observado dentro da tradução de Paulo Neves, né? Quando a gente observa já pelo viés da teoria de Paul Ricoeur. Porque a construção temporal do livro ela não é linear, ela é de certo modo fragmentária e ela é propositalmente construída assim, e a gente observa isso com bastante propriedade dentro da tradução. E foram essas, foi esse mais ou menos o percurso da minha pesquisa, que agora, no momento, enquanto doutorando pela PGET da UFSC, eu tenho aprofundado, né? Estou doutorando agora, continuo sob a orientação da professora Emilie Odier, tentando dar um pouco mais de profundidade a essa mesma pesquisa. E bom, acho que é isso que eu poderia trazer para contribuir. Obrigado.